Ir embora dói sim, mas existe uma dor mais humilhante, mais lenta e mais destrutiva. A dor de permanecer onde a sua alma já não cabe. A maioria das pessoas não está presa porque não pode sair. Está presa porque se acostumou a negociar a própria dignidade em troca de migalhas emocionais, rotina vazia e falsas esperanças. E é aqui que tudo muda, porque no momento em que você percebe que continuar onde não é feliz está drenando sua força, apagando sua identidade e enfraquecendo sua presença, a permanência deixa de ser prova de amor e passa a ser prova de abandono de si. Você não nasceu para implorar espaço. Você não nasceu para se diminuir para caber no conforto dos outros. Você não nasceu para chamar de paz aquilo que na verdade é anestesia. Há um poder brutal em reconhecer quando um ciclo acabou. A autoridade em olhar para o que te fere e dizer: eu não vou apodrecer aqui dentro só porque um dia isso me fez bem. Isso é domínio. Isso é lucidez. Isso é força real. Quem continua onde não floresce não está sendo forte. Está apenas se acostumando com a própria erosão. E quem decide partir não está fracassando. Está interrompendo uma sentença silenciosa. A verdade é simples, dura e libertadora. Sair pode ferir o coração por um tempo, mas ficar no lugar errado fere a identidade todos os dias. Então pare de chamar de lealdade aquilo que está te destruindo. Pare de chamar de paciência aquilo que já virou medo. Pare de chamar de esperança aquilo que apenas adia a decisão que pode devolver sua vida. Você não precisa de permissão para se escolher. Você precisa de coragem para não se trair. E talvez a sua maior vitória comece no instante em que você entende que ir embora não é perder. É recuperar o comando da própria existência. Você já sabe, só está adiando. Existe um momento em que a verdade deixa de bater na porta e começa a morar dentro do peito. Você sente no silêncio, no cansaço sem nome, no peso estranho antes de encontrar certas pessoas, certos lugares, certas rotinas. No fundo, você já sabe. Sabe que algo acabou. Sabe que insistir já não é nobre. Sabe que a permanência não está mais te construindo. Só que admitir isso exige uma coragem que muita gente passa anos evitando. Porque enquanto você chama isso de dúvida, ainda pode adiar. Enquanto diz que está pensando, ainda pode se esconder. Enquanto inventa mais um motivo para esperar, ainda não precisa encarar a ferida central. Você já percebeu que não é feliz aí. E essa percepção assusta porque ela traz responsabilidade. Depois que a consciência acorda, não dá mais para fingir inocência. Você continua, mas sabe. Você sorri, mas sabe. Você tenta justificar, mas sabe. É por isso que o sofrimento aumenta. Não é apenas a situação que dói. É a lucidez sufocada. É o conflito entre a verdade que pede movimento e o medo que exige imobilidade. Muita gente se destrói justamente nessa fase. Não porque a vida tirou tudo dela, mas porque ela começou a se trair todos os dias para evitar uma decisão. E toda vez que alguém se trai, perde presença, perde brilho, perde firmeza na voz, perde respeito por si. A alma vai cansando de ser contrariada. O corpo sente, a mente sente, a autoestima sente. Você começa a se irritar com pouca coisa, a duvidar do próprio valor, a sentir inveja da coragem de quem foi embora de lugares que já não cabiam mais. Isso não acontece por acaso. Acontece porque o ser humano enfraquece quando vive contra a própria verdade. O estoicismo ensina que sofrimento desnecessário nasce, muitas vezes, da resistência ao real. E o real aqui é simples. O que já não te dá vida está te consumindo. Aceitar isso não te faz cruel, te faz adulto, te faz consciente, te faz dono da própria direção. A pergunta não é se ainda dói. A pergunta é quanto da sua vida você ainda está disposto a sacrificar só para não encarar o óbvio. Porque adiar também é escolher. E quase sempre escolher adiar significa escolher sofrer em parcelas. Quem não decide continuar por lucidez acaba continuando por covardia. E essa é uma das formas mais silenciosas de perder a si mesmo. Você não precisa de mais sinais. Precisa respeitar o sinal que já recebeu dentro de si. 2. O preço invisível de permanecer. Pouca gente fala sobre isso com honestidade. Todo mundo enxerga a dor de partir, mas quase ninguém nomeia a destruição lenta de permanecer no lugar errado. Porque essa dor não chega com alarde. Ela chega em prestações.
Ela se infiltra na rotina, nas manhãs sem entusiasmo, no olhar sem brilho, na sensação de estar vivendo uma vida que não combina mais com quem você se tornou. Permanecer onde não há felicidade cobra um preço invisível, mas altíssimo. Primeiro, leva sua energia. Você acorda mais pesado. Coisas simples parecem exigir esforço demais. A mente vive ocupada tentando administrar frustração, expectativa e decepção. Depois leva sua identidade. Você começa a esquecer do que gosta, do que sonhava, da forma como pensava antes de entrar nesse ciclo de desgaste. Vai se adaptando tanto ao desconforto que quase acredita que essa versão reduzida de si é a sua verdadeira forma. Mas não é. É apenas a sua versão sobrevivente. E sobreviver por tempo demais em ambientes que te diminuem pode fazer você chamar escassez de normalidade. Outro preço é a dignidade. Porque para continuar em certos lugares, você precisa engolir coisas demais. Precisa justificar o injustificável. Precisa aceitar menos do que sabe que merece. Precisa silenciar partes inteiras de si para evitar conflitos, rejeições ou perdas. E cada silêncio desses vai construindo uma prisão interna. Você ainda anda, fala, trabalha, responde mensagens, cumpre compromissos, mas por dentro vai encolhendo. Esse é o custo que muita gente ignora. Não é só tempo perdido, é potência desperdiçada, é presença sacrificada, é vida sendo drenada por algo que já não alimenta. Marco Aurélio lembrava que a alma se tinge com a cor dos pensamentos que cultiva. E o que acontece quando seus pensamentos passam a girar, dia após dia, em torno de algo que te pesa, te limita e te entristece? Sua alma vai escurecendo, não de maldade, de exaustão. Você para de esperar muito, depois para de pedir muito, depois para de acreditar muito. E esse é o ponto mais perigoso, porque quando alguém perde a fé em sua própria capacidade de mudar, começa a defender a própria prisão, começa a dizer que é melhor assim, que já se acostumou, que não vale a pena mexer. Mas vale. Vale porque a sua paz tem valor. Vale porque a sua integridade tem valor. Vale porque ninguém deveria pagar com a própria vitalidade o preço de continuar em um lugar onde o coração só aprende a suportar. Ficar não é gratuito. Você paga. Paga com humor. Paga com entusiasmo. Paga com juventude emocional. Paga com versões inteiras de si que talvez nunca descubra se continuar se abandonando. É por isso que partir, por mais doloroso que pareça, muitas vezes é o primeiro investimento real em si mesmo. 3. Apego não é amor, é medo disfarçado. Uma das ilusões mais perigosas da vida é confundir apego com amor. Muita gente continua onde já não é feliz, porque acredita que está sendo fiel aos próprios sentimentos. Mas olhando com coragem descobre outra coisa. Não era amor que a mantinha ali. Era medo. Medo do vazio. Medo da ausência. Medo de recomeçar. Medo de ver o outro seguir sem ela. Medo de admitir que investiu demais em algo que não vai mais florescer. O apego é traiçoeiro porque se veste de nobreza. Ele diz, fique mais um pouco, talvez melhore. Ele diz, você não pode desistir agora. Ele diz, se partir, vai perder tudo. Mas nem sempre ele está protegendo algo valioso. Muitas vezes, só está protegendo a sua incapacidade temporária de lidar com a perda. E isso muda tudo, porque quando você entende que não está ficando por amor, mas por medo, a história deixa de ser romântica e passa a ser estratégica. Você percebe que a permanência não era uma escolha elevada, era uma defesa emocional. Epicteto ensinava que sofremos não pelas coisas em si, mas pelas ideias que construímos sobre elas. E a ideia de que sair significa fracassar é uma das mais nocivas. Sair nem sempre significa perder. Às vezes significa parar de se acorrentar a uma narrativa que já venceu sua validade. O apego quer continuidade a qualquer custo. O amor verdadeiro quer verdade. O apego aceita migalhas desde que não haja ruptura. O amor por si não aceita permanecer num lugar onde a alma precisa mendigar repouso. Quando você se apega ao que já terminou, começa a negociar o inegociável. Tolera o que antes te revoltaria. Diminui sua régua. Enfraquece seu senso de valor. Vira refém de memórias, de promessas antigas, de versões passadas que já não existem. E o mais duro é que tudo isso parece afeto, quando na verdade é dependência emocional da familiaridade. Você não quer exatamente aquilo. Você quer evitar a dor da quebra.
só que a quebra já aconteceu. O vínculo pode até existir por fora, mas por dentro você já sabe que o sentido se partiu. Insistir em juntar o que perdeu essência não é força, é exaustão fantasiada de esperança. Amor saudável não exige que você se apague, não exige que você se arraste, não exige que você traia a própria paz para provar lealdade. Onde há amor maduro, há espaço para a verdade. Onde há apego doentio, há pavor de mudança. Por isso, pergunte com brutal honestidade: eu estou aqui porque isso ainda me nutre, ou porque ainda não aprendi a soltar? A resposta pode doer, mas existe dor que esclarece. E qualquer esclarecimento é melhor do que viver eternamente algemado a uma ilusão. Quem solta o que já pesa não se torna frio, se torna livre. E liberdade emocional é uma forma elevada de poder. Não o poder de controlar o outro, mas o poder de não se perder tentando ser escolhido por aquilo que já não sabe mais te valorizar. 4. Ir embora exige coragem, mas ficar exige autoabandono. As pessoas costumam exaltar a coragem de quem parte, mas raramente denunciam o custo espiritual de quem fica se ferindo para não desagradar ninguém. Ir embora exige um ato intenso, decisivo, desconfortável. Ficar quando o lugar já morreu por dentro exige um tipo muito mais cruel de esforço, o esforço diário de abandonar a si mesmo, e esse abandono acontece em detalhes. Você silencia o que queria dizer. Você finge que está tudo bem quando sabe que não está. Você diminui suas necessidades para parecer fácil de manter. Você aceita pouco para não correr o risco de ficar sem nada. Isso não é maturidade, isso é erosão emocional. É um desmonte lento da própria dignidade. Sair dói, mas dói como cirurgia. Ficar dói como infecção. Uma vez corta para curar, a outra apodrece em silêncio. E o problema da dor silenciosa é que ela se torna paisagem. Você deixa de chamar de violência porque se acostumou com ela. Deixa de chamar de tristeza porque ela virou rotina. Deixa de chamar de prisão porque aprendeu a decorar as paredes. É assim que muita gente desperdiça anos. Não porque não teve chances, mas porque transformou o próprio medo em argumento moral. Disse para si que estava sendo forte, paciente, resiliente. Mas a verdade é que resiliência não é permanecer eternamente em tudo o que dói. Resiliência também é saber se retirar antes que o dano vire identidade. O estoico não cultiva apego a cenários, cultiva firmeza interior. Ele entende que não controla o mundo, mas controla a postura com que responde a ele. E às vezes a resposta mais digna não é insistir, é sair com a coluna ereta, com o coração ferido, mas com a consciência limpa. Porque há lugares em que a permanência custa caro demais. Custa a leveza, custa o respeito próprio, custa a capacidade de imaginar outro futuro. Quando você continua apenas para não enfrentar a ruptura, entrega o volante da sua vida ao medo. E medo no comando sempre leva para o mesmo destino: estagnação. Coragem não é ausência de dor. Coragem é decidir que a dor da mudança é menos destrutiva do que a dor da decadência. Coragem é parar de pedir licença para existir inteiro. Coragem é encarar a solidão temporária em vez de escolher a autotraição contínua. Muita gente teme sair e se arrepender, mas deveria temer algo ainda mais grave: continuar e se deformar. Porque toda vez que você permanece onde já não pode respirar emocionalmente, está ensinando a si mesmo que a sua paz é negociável. E ela não é. A sua paz não deveria depender da sua capacidade de suportar desrespeito, frieza, vazio ou desconexão crônica. Ela deveria nascer da sua decisão de não continuar onde precisa se reduzir para caber. Quem vai embora com verdade pode chorar, pode sentir saudade, pode vacilar por um tempo, mas ainda conserva algo precioso: a própria integridade. Quem fica se abandonando perde até a capacidade de reconhecer a própria força. Por isso, entre a dor honesta de partir e a tortura lenta de se trair, a escolha mais dura costuma ser também a mais libertadora. 5. O vazio depois da decisão. Poucas pessoas estão preparadas para essa parte. Muita gente fala sobre a coragem de ir embora, mas quase ninguém fala com profundidade sobre o que vem depois. E o que vem depois, muitas vezes, é o vazio. Um silêncio estranho, uma sensação de espaço excessivo, a impressão de que algo falta, mesmo quando você sabe que aquilo já te feria. Isso acontece porque o ser humano não se apega só ao que ama, também se apega ao que conhece,
O cérebro prefere o desconforto familiar à incerteza limpa do desconhecido. Então, quando você rompe com o lugar, vínculo ou rotina que vinha te drenando, não sente apenas alívio, sente ausência. Sente abstinência emocional daquilo que era repetido. E é aqui que muita gente erra. Interpreta o vazio como prova de que tomou a decisão errada. Mas nem sempre o vazio é perda. Às vezes é descompressão. Às vezes é o eco de uma estrutura antiga desmoronando para abrir espaço ao que ainda vai nascer. O vazio assusta porque não bajula. Ele não traz distração imediata. Ele não oferece respostas prontas. Ele obriga você a sentar diante de si mesmo e perceber o quanto da sua vida estava preenchido por ruído, expectativa e tentativa de manter de pé o que já não se sustentava. Mas existe grandeza nisso, porque só no espaço vazio você descobre quem é sem a muleta do que te consumia. É ali que a reconstrução começa, não de forma cinematográfica, não com força total no primeiro dia, mas com pequenos gestos de retorno a si. Você dorme melhor uma noite, respira com menos peso outra manhã, percebe que um ambiente sem tensão já parece luxo, redescobre gostos antigos, reaprende a confiar na própria percepção. A saudade pode aparecer, a tentação de voltar pode bater, a mente pode idealizar o passado e apagar os detalhes que te fizeram sair. Por isso, nessa fase, lucidez é disciplina. Você precisa lembrar do real, não da fantasia. Precisa recordar por que a decisão foi necessária. Precisa resistir ao impulso de correr de volta apenas para anestesiar o desconforto do recomeço. Todo renascimento passa por um intervalo feio, silencioso e pouco glamuroso. A semente some na terra antes de romper. A pele velha precisa ser deixada antes que a nova apareça. O vazio, então, não é punição. É intervalo de reorganização interna. É o preço temporário de uma escolha que protege sua dignidade a longo prazo. Quem suporta esse espaço com firmeza, sai diferente. Sai menos dependente. Sai mais inteiro. Sai com um tipo de força que não vem do barulho, mas da travessia. A força de quem aprendeu que paz não é euforia. É ausência de guerra interna. E isso vale muito. Vale a inquietação de alguns dias. Vale o desconcerto de algumas semanas. Vale até as lágrimas que vêm quando a mente tenta negociar um retorno ao que era familiar. Porque o vazio não dura para sempre. Ele prepara, ele limpa, ele reposiciona. E quando bem atravessado deixa de ser um buraco, vira terreno fértil. Quem não foge desse espaço encontra algo raro, a própria companhia sem desespero. E quando alguém aprende a habitar a si mesmo, para de aceitar qualquer lugar apenas para não ficar só. 6. Você não perde. Você se recupera. Existe uma virada poderosa quando você para de interpretar o ato de ir embora como perda e começa a enxergá-lo como recuperação. Porque, na maioria das vezes, o que parecia perda era apenas a retirada de algo que já vinha te roubando há muito tempo, roubando sua tranquilidade, roubando sua potência, roubando sua clareza, roubando a versão mais viva de quem você poderia ser. Quando você sai de onde não é feliz, não está jogando fora a própria história. Está encerrando um ciclo que já havia começado a te corroer. E isso é diferente, muito diferente. Perder seria abandonar a si mesmo de forma definitiva. Recuperar-se é interromper essa queda. É dizer com a própria atitude que a sua vida não será mais governada pelo medo de decepcionar, pela dependência da validação alheia ou pela nostalgia de algo que já não existe do jeito que você insiste em imaginar. Há uma dignidade imensa em se recuperar, porque se recuperar não é virar uma máquina fria, é recolher partes suas que ficaram espalhadas em ambientes errados, relações confusas e rotinas que drenavam sua presença. É voltar a confiar no próprio discernimento, é sair da posição de pedinte emocional e retornar à posição de quem se respeita. Quem se recupera volta a ter eixo. Volta a olhar no espelho, sem a vergonha silenciosa de saber que estava tolerando o intolerável. Volta a experimentar o próprio valor, não como frase motivacional, mas como postura. Você começa a andar diferente, falar diferente, selecionar melhor. Não porque tenha se tornado arrogante, mas porque entendeu o preço de se abandonar. E quem entende esse preço, dificilmente aceita repeti-lo. O mundo pode até interpretar sua saída como dureza. Algumas pessoas vão dizer que você mudou. E mudará mesmo. Mudará porque amadureceu. Mudará porque cansou de sangrar em silêncio
para manter aparências. Mudará porque percebeu que amor sem paz vira desgaste, ambiente sem sentido vira prisão e permanência sem alma vira decadência. Essa mudança não é perda de sensibilidade, é refinamento de consciência. O estoicismo lembra que liberdade não está em controlar o externo, mas em não ser escravo dele. E quem se recupera rompe exatamente essa escravidão. Rompe a necessidade de continuar onde não floresce apenas para manter uma ilusão de segurança. Rompe a crença de que suportar tudo é virtude. Rompe o hábito de se diminuir para ser aceito. Você não sai vazio. Sai com cicatrizes, sim, mas cicatrizes também são mapas. Elas mostram onde você se feriu e onde decidiu não sangrar para sempre. Elas lembram que houve dor, mas também houve decisão. E decisão muda destino. A partir daí, sua vida deixa de ser guiada pela carência e começa a ser guiada por critério. Você já não quer qualquer presença. Quer verdade. Já não quer qualquer abrigo. Quer paz. Já não quer qualquer continuidade. Quer coerência. Isso é recuperação. Isso é poder real. Não o poder teatral de parecer invencível, mas o poder profundo de não se entregar mais ao que te esvazia. No fim, sair de onde você não é feliz não costuma diminuir a sua vida. Costuma devolvê-la. Devolve tempo. Devolve energia. Devolve respeito próprio. Devolve horizonte. E talvez essa seja a grande verdade que tanta gente demora a aceitar. Algumas despedidas não arrancam você do caminho. Algumas despedidas devolvem você para ele. Então, se ainda dói, entenda. Dói porque romper com o que era familiar mexe com a alma. Mas continue. Continue porque a dor da recuperação é passageira, enquanto a dor da autonegação transforma a vida inteira numa cela decorada. E você nasceu para muito mais do que sobreviver num lugar que enfraquece a sua essência. Você nasceu para ter eixo, para ter paz, para ter presença, para ter uma vida em que a sua alma não precise pedir desculpas por existir inteira. Ir embora pode fazer seu coração tremer, pode bagunçar seus dias por um tempo, pode até te fazer questionar a decisão em noites mais silenciosas, mas nada disso é pior do que continuar num lugar que vai apagando aos poucos quem você é. A grande virada acontece quando você entende que não está saindo porque desistiu. Está saindo porque decidiu não se abandonar mais. E esse costuma ser o começo de uma força que muita gente passa a vida inteira sem conhecer. Então grave isso. Algumas dores encerram ciclos, mas outras enterram destinos. Escolha a dor que liberta. Escolha a verdade que reconstrói. Escolha a coragem de voltar para si. E escreva nos comentários: eu escolho não me abandonar. Porque às vezes, a sua nova vida começa exatamente no instante em que você para de insistir no que já não tem paz.